Qual foi sua decisão que te trouxe mais sucesso? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Consagrar todos os meus planos a Deus. Não tenho nenhuma dúvida. Quando você entra no nosso escritório, tá escrito assim, ó, consagre ao Senhor os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. No ano do meu campeonato, foi o ano que minha mãe morreu. E foi o ano mais difícil da minha vida. Eu queria muito ser campeã, até porque eu já queria muito ser mentora. Só que eu não queria ser mentora sem ter um resultado contundente, por conta daquilo que eu acreditava. E lembra que eu falei? Eu Uhum. acreditava que para uma pessoa poder ensinar, ela tem que ter calçado as sandálias de quem realmente construiu e fez acontecer. Eu já tinha muita demanda de gente querendo saber o que eu fazia, porque eu já tinha muito resultado. Uhum. Só que eu não tinha chegado no topo que eu sonhava e que eu achava que era o que me credenciava para de fato ser alguém que pudesse ensinar. Então eu falei, eu preciso chancelar isso. E eu quero ser campeã por diversas razões, porque para mim vai coroar minha carreira como vendedora, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, mas também porque vai me validar como uma pessoa capaz de ensinar. Porque eu cheguei lá, beleza. Então esse foi um ponto. Então o ano do meu campeonato foi um ano muito importante para mim, né? E eu tinha muito medo de decidir ser campeã, porque eu tinha medo de me frustrar e passar vergonha na frente das pessoas, falar: "Ah lá, falou que ia ser campeã, não foi nada. Falou Nossa. que ia conseguir, não conseguiu". Então foi um ano muito importante para mim e o apoio da minha mãe era muito importante, porque a minha filha tinha 1 ano e 8 meses quando eu tomei essa decisão, era completamente dependente, né? E eu sempre fui uma mãe que me importo com a educação do filho. Eu não sou uma mãe que delego muito. Eu quero estar perto. Então, nesse ano, que foi o ano da pandemia, foi um ano muito difícil também, né? Politicamente, economicamente. Eu falei, não, mas eu quero. O ano anterior eu tinha ficado em top 5 e eu já estava muito feliz com o resultado, mas eu falei, aí o Joel me desafiou, tá vendo como é importante ter um mentor? Ele falou, e esse ano, qual o resultado que você quer? Eu falei, meu, se eu ficar em top 5 de novo vai ser ótimo. Aí ele falou assim, por que não o primeiro lugar? Aí ele. E essa é a função do mentor também, é falar assim, cara, sua meta é essa, mas por que não isso? Porque ele enxergou algo e o mentor enxerga. Sim. Ele olha e ele enxerga algo que você pode ir além, você pode ir mais, você pode dar mais. E aquilo me incomodou e tal. Eu falei assim, eu acho que é esse ano mesmo, eu acho que eu vou pra cima. E vou tirar a síndrome do impostor, né? Que é a síndrome do tipo, será que é pra mim? Pô, tenho tanto sucesso, não preciso provar mais nada pra ninguém. Será que é um preço alto demais? Porque as pessoas falavam, nossa, é que você tem uma filhinha pequena, né? É um preço alto, né? E eu ficava acreditando nessas conversinhas, sabe? Aí quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou. Eu falei pra minha mãe, eu falei, eu vou. E aí minha mãe falou, vai, filha, eu tenho certeza que você vai conseguir, a mãe vai orar, vai dar tudo certo. E aí nesse meio do caminho, a minha mãe teve um infarto, foi fazer um procedimento e minha mãe morreu. E a minha mãe que cuidava da minha filha para eu trabalhar. Então vocês imaginam o Era vale que eu sua fiquei. rede de apoio, fora todas as Minha outras rede de apoio coisas. foi pro buraco, né? O apoio da minha mãe, a oração da minha mãe, zero. Eu tava lá em cima, eu já tava em segundo lugar. Isso era meio do ano, eu já estava em segundo lugar, já estava de 1.350 pessoas. Então eu já Nossa. estava muito bem. E tinha tudo para falar assim, não, acho que vai, tá tudo certo. E aí eu tive esse baque. Quando eu tive esse baque, eu tinha inteligência comportamental, já tinha adquirido, eu tinha inteligência emocional, tinha investido muito em inteligência emocional, me sentia pronta, madura. Inteligência técnica, eu dominava o que eu fazia, assim, a taxa de conversão era muito alta, era 78%. Então, tecnicamente, eu estava muito preparada. Eu tinha toda a estratégia desenhada, a estratégia, meu, certinho do que eu tinha que fazer e ela estava dando certo. Só que eu tive que testar o último pilar, que era a inteligência espiritual. Que é até que ponto, mesmo diante da maior dor da vida, de tudo que era muito desfavorável para mim, seria possível vencer. Então, Deus construiu minha trajetória, Ele permitiu que eu vivesse esses momentos difíceis para poder dizer para todo mundo que assiste a gente que assim não importa quão difícil seja, ainda assim é possível vencer. Mas eu tenho que considerar e reconhecer que eu não venci sozinha. Perfeito. E que essa última vitória, que foi a maior de todas elas, foi porque eu decidi estar com Deus. Então foi isso que me fez vencer mesmo diante da maior dor. Sabe, foi reconhecer, foi consagrar, foi dizer assim, olha, eu cheguei no meu limite. Até a última semana, eram 50 semanas do campeonato, até a última semana eu fiquei em segundo lugar. E eu estava no meu limite. No meu limite comportamental, emocional, de dor, de luta, de luto também. E eu falei, Deus, se for da sua vontade, que a minha vida exista para te honrar e para mostrar para as pessoas que é possível a gente vencer quando a gente está com o Senhor, então, por favor, me ajuda a vencer. E deu tudo certo. E na última semana deu tudo certo. Eu bati o recorde da história da empresa de 22 anos no Brasil. E quando eu fui ver minha foto no topo da Times Square, eu tive que reconhecer
E foi muito fácil para mim reconhecer. Eu reconheço em todos os palcos que eu tô, de que seria impossível eu chegar no topo que eu cheguei, que eu sonhei, se Deus não tivesse comigo. E teve um momento que eu decidi consagrar. E por isso que eu falei sobre consagração. Uhum. Porque eu ajoelhei e falei, Senhor, é meu sonho, o Senhor sabe que eu quero. Mas eu não quero ir sozinha. Eu não vou sozinha. Então eu consagro, de verdade, eu coloco nas suas mãos essa decisão e esse sonho. E eu tenho certeza que ele abriu portas que jamais seriam abertas se não fosse por ele. E ele fechou outras que jamais seriam fechadas se não fosse por ele. Mas era necessário que elas fossem fechadas naquele momento, sabe? Então, sem sombra de dúvidas, acho que para qualquer tipo de vitória, ou qualquer decisão que a gente possa tomar para quem acredita, consagrar a Deus, deixar com que Ele governe e com que a gente só seja um instrumento, mas que a gente faça a nossa parte. Até a última semana eu dei meu máximo, entendeu? E aí ele falou: Filha, você tá dando seu máximo, deixa que agora eu vou completar a obra que eu comecei. Então, Incrível. é isso. Profundo. Nossa, é bem A gente fica emocionante. até sem palavras, né? Porque na vida nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, né?